muito bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco, amados irmãos. Desejo que todos possam ter tido um ótimo fim de semana. E se porventura alguma necessidade surgiu, alguma adversidade te assolou, saiba que o conforto e o recurso está em Cristo Jesus. Nós vamos dar o princípio nesta semana no breve estudo, um estudo panorâmico, um estudo, pode-se dizer que superficial, neste oceano que é a Palavra de Deus. Aos Colossenses nós vamos estar fazendo leitura nesta semana e nós sabemos que o autor, segundo a carne, o punho, a pena que escreveu foi pelo apóstolo Paulo. Mas este inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, o autor é Deus, mas pela parte humana, que é o apóstolo Paulo. Temos como tema geral desta epístola a supremacia de Cristo em todas as coisas. Este tema abrange a necessidade aonde ela foi escrita, o porquê do apóstolo Paulo escrever, as doutrinas que nós encontramos nesta epístola. E a sua data é a mesma data aos Efésios, porque tem esta característica de ser, vamos dizer mais para frente, uma característica especial desta epístola é ser uma epístola gêmea, com os Efésios, e estima-se ter sido escrita na mesma ocasião em que o apóstolo Paulo estava em Roma. Algumas considerações preliminares sobre Colossenses, ou sobre Colossos, uma cidade que estava a aproximadamente 160 quilômetros de Efésios, e o que nos indica, o que nos fala a história, ela pode ter sido fundada por algum crente de Efésio, pela proximidade. Não sabe-se o apóstolo Paulo teve ocasião de visitar Colossos. É uma dúvida. Não há indícios que ele foi até Colossos, mas ele tratou, administrou desta igreja através de cartas. O propósito literal desta escrita foi combater as falsas doutrinas que estavam tirando Cristo como a cabeça da igreja, que estavam tirando a supremacia de Cristo na criação de todas as coisas, que estavam fazendo com que os irmãos viessem a se voltar novamente, assim como as outras epístolas nos ensinam, para os ensinamentos judaicos. Então, esta sempre foi uma dificuldade do homem, servir a Deus pela graça. Se o homem sempre precisa querer se sobressair sobre os demais, então ele precisa ter algo diferente, ele precisa fazer uma coisa diferente. E aí então ele se superioriza perante alguns. Esta era também uma heresia que havia em Colosso. E as características especiais é que ela é uma epístola também considerada epístola gêmea aos Efésios por trazer os mesmos assuntos. Nos capítulos que serão vistos, no capítulo número 1, nós vamos ver a saudação do apóstolo Paulo e a preeminência de Cristo na criação de todas as coisas. No capítulo 2, nós vamos ver o combate do apóstolo contra as falsas doutrinas. E no capítulo 3, a exortação e a doutrinação sobre a santidade e o amor cristão. No capítulo número 4, ele nos fala sobre a perseverança em amarmos e nos dá alguns conselhos. E a conclusão, logo por vir. Uma observação que apenas alguns dos muitos assuntos, irmãos?
é algo muito superficial somente para nós lembrarmos, estarmos em comunhão. Então desejo a todos que estejamos em paz e que tenhamos uma ótima semana e possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amanhã, se Deus quiser, vamos estar fazendo leitura em um trecho no primeiro capítulo aos Colossenses.